Lucas capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso de número 14. Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vamos ler juntos, verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, todos juntos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Louvado seja Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós queremos exaltar o Teu nome e acabamos de fazer isso por meio dos louvores. Mas queremos também ser edificados pela Tua própria voz. Que não apenas a nossa voz ecoe nessa igreja, nesta noite, mas que a Tua voz ecoe em nosso coração, para que assim sejamos edificados por Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém e amém. O que é que nós celebramos? O que é que nós celebramos no Natal? Para muitas pessoas essa é uma data pagã que não deveria ser celebrada. Para outras, ela é apenas mais uma data comercial, visto que o comércio, nesse período, está em pleno vapor e as compras, de fato, elas estão em alta. Para muitos apenas é uma data comercial. Para outros ainda, o Natal é sempre uma data muito triste, pela ausência de um parente, de um familiar, de um filho, de um pai, de um irmão, pelas lembranças amargas ou pelas boas lembranças do passado, mas que não são mais uma realidade presente, e por causa disso há muitos que se entristecem, e essa é uma data que causa muita dor. Por isso algumas pessoas preferem se isolar durante o período natalino. Entre tantas situações que cada um aqui pode enfrentar e pode dizer, o Natal para mim é isso, o Natal para mim é bom, o Natal para mim eu não gosto tanto, o Natal para mim é uma data que traz muita tristeza. Nós devemos lembrar que a razão da nossa celebração não é por causa da data, 25 de dezembro, ou véspera como hoje, 24 de dezembro. Até porque nós que somos crentes estamos bem informados de que muito provavelmente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Haja vista que a comemoração do Natal veio começar na igreja cristã, na história da igreja, ou no período da patrística, onde foi substituído uma cerimônia, um ritual da Saturnália, que nesse período, de 12 a 18 de dezembro, era se adorado o sol, era adorado os astros e até mesmo outros deuses em algumas religiões. Quando Constantino chega ao poder e quando declara-se então o Império Romano, liderado por cristãos, e ao mesmo tempo muitos se tornam cristãos, numa tentativa de apagar esses ritos, esses rituais pagãos de adoração a outros deuses, começa a comemorar-se, ao invés do sol, ao invés da Saturnália, ao invés de outras coisas, aquele que de fato é digno da adoração, Jesus Cristo. Por causa disso, então, alguns vão dizer, nós não devemos celebrar o Natal, visto que é apenas uma comemoração para lembrar o dia do nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Por que então nós devemos comemorar o Natal? Não é por causa da data, porque se fosse por ela, nós estaremos errados em nos reunirmos hoje. Não é porque é moda, todo final de ano, celebrar o Natal. Afinal de contas, as modas, elas vêm e vão, elas não são uma constante. Também não é por causa apenas de uma tradição familiar, porque nossos avós fizeram, nós devemos fazer. A razão de nós comemorarmos o Natal é por uma única causa, o significado que o Natal tem para nós.
E a palavra de Deus vai nos apresentar claramente a razão pela qual nós celebramos a Cristo. Não porque nós nos reunimos aqui nessa noite para celebrarmos mais um ano de vida de Jesus, a celebração do Natal, embora esteja voltada para o nascimento daquele que veio numa manjedoura, não se limita à comemoração de mais uma data. Afinal de contas, nós poderíamos até contar hoje como sendo 2025 anos do nascimento de Jesus. Assim, olha, hoje nós estamos celebrando 2025 anos que Jesus nasceu. Mas não é assim que nós celebramos o Natal. Não é na contagem de anos, até porque a palavra de Deus é clara em nos apresentar lá no Salmo 102, versículo 7, o seguinte: Tu, porém, és o mesmo, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então a comemoração do Natal não é por causa da data, não é por causa do tempo, não é por causa da época, não é por causa da tradição, não é por causa do comércio, não é por causa do entretenimento. A razão do nosso Natal e da nossa comemoração é por causa de Cristo. E por causa de Cristo nós podemos e devemos comemorar o Natal. E o versículo 11 que nós lemos de Lucas capítulo 2 vai nos apresentar 3 razões pelas quais nós comemoramos, ou sobre o que é que nós celebramos. Em primeiro lugar, nós celebramos o nascimento. Diz o texto, é que hoje vos nasceu. O nascimento de Cristo é a primeira causa da nossa celebração. Esse não foi o nascimento comum. Se nós celebramos o nascimento de um filho, de um neto, de um sobrinho, de um parente, de um filho de uma vizinha, de um vizinho nosso, se o nascimento de uma criança nos traz grande alegria, nos traz festejo, antigamente alguns devem até lembrar que se soltavam fogos de artifícios para anunciar a chegada de uma criança ao mundo, que dirá do nascimento daquele que é o Rei da Glória, cujo nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nascimento daquele que recebe o nome que está acima de todo nome. O nascimento daquele a qual todo joelho há de se dobrar, toda língua há de professar e todos hão de contemplar que Ele é Senhor. Se nós celebramos o nascimento de uma criança que nasce em pecado, conforme diz o Salmo 51, que dirá do nascimento daquele que é o Salvador do mundo? Então, a primeira causa de nossa celebração é o nascimento de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos traz inúmeras profecias a respeito do nascimento dele. Lá em Isaías 7,14 diz que o Senhor mesmo dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é o nascimento comum, aonde se espera, especialmente naquela época onde não havia ultrassom, saber qual o sexo da criança, esperar o momento do parto para depois dar um nome. É o nascimento previsto, determinado e já detalhado. Esse é o único nascimento na história da humanidade que foi previsto soberanamente por Deus, preparado ao longo da história e detalhado pelos profetas, pela lei, pelos livros históricos, pelos poetas foi narrado ou foi cantado e pelos profetas foi profetizado detalhadamente. Ele nascerá de uma virgem, ele nascerá em Belém, ele vai nascer num ambiente totalmente estranho, ele vai ser perseguido, vão tentar matá-lo, mas ele será divinamente revelado através de algo sobrenatural. Algo no céu vai mostrar a sua chegada. Um sinal vai ser dado. É isso que acontece. Nenhum nascimento de nenhum outro homem na história da humanidade se iguala ao nascimento de Jesus. E a razão de nossa celebração é exatamente o nascimento dele. Lembremos então, irmãos, que o objeto da nossa adoração nesta noite e em todos os cultos que nós prestamos aqui ao Senhor é exatamente Jesus. É bem verdade que para muitas pessoas essa é uma data triste. Ah, pastor, eu não gosto do Natal não, porque olha, quando eu penso no Natal eu lembro de minha mãe que já não está mais entre nós. Eu lembro de meu pai, eu lembro de meu filho, eu lembro de minha filha, eu lembro do meu sobrinho, eu lembro daquele Natal que eu passei, que houve uma tragédia, isso marcou. Então quando chega assim o Natal eu não gosto do Natal. Mas deixa eu lembrar você uma coisa, que a razão do nosso Natal ser alegre, a razão pela qual nós celebramos, a razão pela qual nós até iluminamos as nossas casas, não é porque tudo vai bem, não é porque nós estamos
com os nossos filhos todos ao redor da mesa, com os nossos pais vivos, com irmãos, com amigos, ou até mesmo com o nosso cônjuge que não está mais entre nós. A razão da nossa alegria e celebração também não é porque nós estamos com a saúde boa. Eu celebro o Natal esse ano porque esse ano eu estou com a saúde maravilhosa, então vou me alegrar no Natal. Mas o contrário eu também é verdade. Eu não me alegro se eu não estiver bem de saúde. A razão de nossa alegria também não está nas nossas condições financeiras. Nós não nos alegramos porque chegou o final de ano e recebemos 13º. Nós não nos alegramos porque chegou o final de ano e de repente você teve uma promoção no seu trabalho, você teve um aumento, você ganhou uma grana extra, você de repente tem agora uma nova chance de trabalho, uma oportunidade de crescimento financeiro, social. Nós não nos alegramos por isso. A razão da nossa alegria, da nossa celebração é exatamente por causa de Cristo. É a Ele que nós celebramos. E se nós celebramos o nascimento de Jesus, essa alegria ela não vai se limitar à nossa situação emocional, financeira, social. Se a nossa alegria é Cristo, essa alegria será ultra circunstancial. Você pode estar doente, você pode estar quebrado, você pode estar sem ninguém na sua casa, você pode estar passando o pior dia de sua vida, mas porque a sua alegria é Cristo, isso independe do tempo, da época, da circunstância, das pessoas, a nossa alegria é eterna. Por isso que a Bíblia diz que o seu nome será Pai da eternidade e Príncipe da paz, mesmo em meio às guerras, às turbulências, às aflições, em Cristo nós teremos alegria e teremos paz. Ele é o príncipe da paz. Então, nosso Natal não depende das nossas circunstâncias. Não se alegre nesse Natal, porque de repente você está bem. Ou não se entristeça na data de hoje, porque de repente a sua vida não está como você desejava, ou quando você chegar em casa e olhar para a mesa, vai ver alguns lugares vazios. Não. Se alegre porque o Emanuel foi enviado para estar conosco. Pode nos faltar algumas pessoas na mesa, é verdade. Pode nos faltar alguns quitutes na mesa. Alguns aqui vão voltar para casa e vão comer peru, vão comer aquele frango que eles mentem para nós chamando de cheste para cobrar mais caro. Alguns vão voltar para casa, vão comer alguma outra alimentação específica, um fricassê, uma lasanha, já está dando fome, deixa eu parar de falar. Mas vai comer coisa gostosa quando chegar em casa. Alguns aqui, ou talvez alguns que estejam nos acompanhando de casa agora, só tem um cuscuzinho do dia para comer, ou talvez nem tenham isso para comer. Mas a razão de nós nos alegrarmos não é chegarmos em casa e termos um banquete preparado, como eu sei que a maioria dos irmãos aqui já deixaram pronto em casa o banquete. A razão de nós chegarmos na igreja, chegarmos em casa, onde nós estivermos e nos alegrarmos é porque o Emanuel é Ele que senta na mesa conosco. E nós louvamos ao Senhor porque a razão da nossa celebração é porque o Emanuel nasceu para estar conosco, para cear conosco. E isso é a nossa alegria. Essa é a nossa maior satisfação. Mas uma outra razão pela qual nós nos alegramos e nós celebramos o Natal é por causa da salvação. E o texto vai dizer o seguinte, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Celebramos o nascimento, celebramos a salvação que o Salvador veio nos trazer. E a Bíblia Sagrada nos apresenta como que o Salvador foi celebrado. Volte a página de sua Bíblia aí, apenas só uma página. Se você voltar uma página só da sua Bíblia, você vai perceber comigo como que o Salvador ele é celebrado. Capítulo 1, versículo 30 ao versículo 33, ele já é adorado ou celebrado antes mesmo do seu nascimento. Diz aí o texto. Mas o anjo disse a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino, ou seu reinado, não terá fim. Antes de nascer, ele já foi celebrado como aquele que vai reinar e o seu reinado não terá fim. Mas não apenas na previsão ou na profecia do seu nascimento. Até mesmo, no ventre de Maria ele é adorado. Capítulo 1, verso 42 de Lucas, quando Maria visita Isabel, diz o texto, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ele é o único que é adorado antes de ser gerado. Durante
a sua geração, na gestação de Maria, mas ele é adorado inclusive pela sua própria mãe. Todas as mães amam com um amor inexplicável os seus filhos. Porém, nenhuma mãe deve adorar o seu filho. Maria é a única que teve esse direito e esse dever de fazer isso. Porque ela não estava gestando apenas um ser comum. Ela estava gestando o Salvador do mundo. E veja o que é que Maria diz, versículo de número 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É a única mulher no mundo que gerou aquele que salvaria ela mesma dos seus pecados. Ele é adorado antes, ele é adorado durante, ele é adorado pela sua própria mãe, mas no seu nascimento, aí nós temos o capítulo 2, texto que nós acabamos de ler, verso 14, ele sendo adorado pelos anjos. E veja, irmãos, que coisa extraordinária, porque o verso 14 diz que uma milícia, o 13 e 14, uma milícia celestial apareceu dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os próprios anjos, ou uma milícia desses anjos, se reuniram para adorá-lo, para bendizê-lo. Mais tarde, versículo 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e como lhes fora anunciado. Ele é adorado antes, ele é adorado durante, ele é adorado depois do seu nascimento. Nós celebramos o nosso Salvador. Nós adoramos aquele que nos salvou. Mas o texto nos fornece uma última verdade. Por que é que nós celebramos, ou o que é que nós celebramos no Natal? Celebramos o nascimento de Cristo, celebramos a salvação de Cristo e celebramos o seu senhorio. Pois o texto diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui nós temos o senhorio de Cristo sendo adorado. E veja, irmãos, que coisa extraordinária quando nós falamos sobre o senhorio de Cristo. Porque o Salvador, quando nasceu, não tinha um lugar para pousar. Não havia um quarto preparado para ele. Ele foi levado para uma manjedoura. Ele também não tinha onde reclinar a cabeça. Ele vai dizer isso aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, me siga. E ele vai dizer em outra passagem: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha quem o defendesse na hora que ele foi levado perante o tribunal para ser julgado e condenado injustamente. Ninguém ficou à sua defesa, pelo contrário, todos fugiram. Ele não tinha um túmulo para ser sepultado. Foi José de Arimateia, que então tomou as providências para sepultar Jesus, mas ele não tinha um lugar específico para ser sepultado. Foi preciso alguém misericordiosamente se compadecer dele e lhe dar um lugar para ele ser sepultado. O Salvador, que veio a esse mundo sem absolutamente nada, ao mesmo tempo é aquele que é dono de tudo. E o texto diz que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor, Cristo o Senhor. E aqui nós encontramos um milagre da graça, o maior presente que Deus nos dá, de enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para vir a esse mundo sem nada, mas ao mesmo tempo sair dele de maneira triunfante e gloriosa através da ressurreição e prometer-nos morada eterna. Ele diz: eu vou e vou preparar lugar para vocês. Quando ele vem ao mundo, ninguém lhe dá hospedagem, ele tem que ir para uma estebaria. Mas ele promete que quando retornar uma segunda vez a esse mundo, ele trará morada para todos aqueles que o amam. Essa é a glória do nosso Salvador. Essa é a majestade do seu nascimento. Essa é a razão pela qual nós nos alegramos, porque de fato a nossa alegria está em celebrar Cristo, o nosso Senhor. O seu nascimento é glorioso, a sua vinda é gloriosa, mas a sua natureza, o homem, Deus, também é gloriosa e é digno de toda adoração. Por isso nós nos alegramos, por isso nós celebramos. Por isso que nós podemos e devemos celebrar o Natal. Porque o nascimento de Cristo é um milagre do qual devemos crer. Porque o nascimento de Cristo apresenta o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o nascimento de Cristo é uma dádiva, um presente que Deus nos concede. Porque o nascimento de Cristo deve ser celebrado por todos nós. Afinal de contas, se ele não tivesse nascido, nem eu,
nem você estaríamos aqui. Nem eu, nem você teríamos esperança nenhuma. Então se alegre em Jesus. Celebre a Jesus. O seu nascimento, a sua salvação, o seu senhorio é motivo suficiente para que nessa noite nós possamos, assim como os anjos, dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Não é a todos, é a quem Ele quer bem. Há muitas pessoas que agora, nesse exato momento, estão celebrando o Natal de Cristo da maneira mais distorcida possível. E eu não duvido que haja pessoas aqui nessa noite que tenham tido a coragem de vir para a igreja e chegar em casa e ainda celebrar o Natal de Cristo de maneira totalmente contrária. Há muitas pessoas que aproveitam uma data como essa para encher a cara, para conversar bobagem, para reunir os amigos e farrar até tarde da noite. Pense bem, não precisa ser crente. Não precisa ser crente para que você tenha a compreensão da noção básica. Será que Deus enviou o seu Filho ao mundo para habitar em pele humana, morar ou habitar nesta terra em condições humanas de humilhação, de sofrimento, de vergonha, para morrer numa cruz, para nos dar salvação, para que hoje alguém possa se reunir na mesa e celebrar isso com uma garrafa de cachaça? Isso faz sentido? Isso engrandece a Deus? Isso de fato é uma comemoração natalina? Isso é uma aberração. Aqueles que hoje estão se reunindo para celebrar o Natal de Cristo apenas em torno de um peruíco regado de muita cachaça, estão pisando no menino que nos foi dado. Estão chutando aquele que veio ao mundo de maneira tão humilde e humilhatória para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. Todos nós deveríamos estar, assim como as crianças encenaram, curvados diante da sua graça, diante da sua majestade, diante da sua glória. Por isso nós nos alegramos no Natal de Cristo, por isso nós celebramos a Cristo, por isso que a nossa comemoração ela é totalmente diferente. Ainda que a gente tenha em nossa casa e possua algumas tradições familiares, mas a razão de nós celebrarmos o Natal é totalmente diferente da do mundo. Porque enquanto o mundo celebra a sua própria vaidade, enquanto o mundo celebra a sua própria carnalidade, nós celebramos o nosso Rei eterno, aquele que haverá de vir em poder e grande glória, não mais humilhado, mas glorificado. Não mais anunciado por anjos, mas agora anunciado por trombetas e clangor de grandes trombetas, e será visto do céu, como do ocidente ao oriente, num piscar de olhos, num fechar e abrir de olhos, a sua glória, o seu domínio, o seu poder, voltando pela última vez, gloriosamente, para nos levar para si. Por isso celebre, por isso adore, por isso renda sua gratidão ao Senhor, o nosso Redentor. Vamos ficar em pé nessa hora e vamos orar então ao Senhor, dando graças a Ele por esse privilégio. E eu quero convidar aqui o grupo para cantar a última canção e assim nós encerramos essa noite com a graça do nosso Deus. Deus amado, louvado seja teu nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo favor concedido a ter enviado o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos redimir. Nós não merecíamos, mas o Senhor graciosamente nos enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir, para nos dar esperança de vida eterna. Dai-nos, ó Deus, de fato, gratidão em nosso coração. Dai-nos, ó Deus amado, esse sentimento de que toda a nossa vida, todo o nosso ser deve estar voltado unicamente para Ti. Abençoa, meu Pai, cada um que aqui veio. Fala aos corações daqueles que ainda não Te servem verdadeiramente e edifica com a Tua palavra. Abençoa cada família que aqui veio. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.